Eu quero hoje compartilhar algo que é um milagre. É um milagre que a gente observa que Jesus realizou, mas ele não realiza nada sem a nossa participação. Todo milagre precisa de uma coautoria, né? Nossa, né? O autor é ele, mas a coautoria, uma participação, ainda que seja, né? É, aquele artista que faz só uma pontinha, né? O milagre para acontecer precisa disso. Então eu quero hoje convidar você a romper com seus limites. E a minha pergunta é: o que é que tem te limitado hoje? O que é que está te limitando hoje? Você está vivendo uma vida de manutenção, de preservação, sabe? Ou você está vivendo sonhos de Deus, conquista, avançando, vida plena, vida abundante. Como você está hoje? Tem algo te limitando? Tem coisas, pequenas ou grandes, que estão te limitando? Talvez alguém está desempregado ou vivendo uma situação financeira complicada, e aí você diz assim: pastor, as minhas finanças têm me limitado, eu gostaria de fazer mais e não estou conseguindo. Talvez as suas capacitações, a sua formação, você se encontra desatualizado, descontextualizado, e você diz assim: isso tem me limitado profissionalmente, eu não estou conseguindo fluir, avançar. De repente são os seus relacionamentos, você está vivendo relacionamentos doentios, né? E isso está impedindo você, sabe, de se realizar, de ser feliz, de ter paz. São relacionamentos que, de repente, você está vivendo hoje, circunstancialmente, e isso está impedindo você, sabe? Está te limitando. O que é que está te limitando, né? É um passado conturbado. Você diz assim: pastora, eu fiz muita coisa ruim, eu errei muito, falei muito, isso tem me aprisionado, eu pequei muito, sabe? Eu sinto que hoje eu estou pagando um preço muito caro e isso está me limitando. Ou, de repente, são as suas emoções, você se encontra aí debaixo de grande estresse, pressão de todo lado, interna, externa, social, financeira, profissional, acadêmico, e você está vivendo emocionalmente altos e baixos, totalmente descompensados. O que é que tem te limitado? Porque você precisa dar nome àquilo que te limita. Você precisa reconhecer aquilo que te limita para que você possa romper. E hoje é dia de romper. Eu vim aqui nessa manhã, preparei essa live, eu tenho certeza que Deus, o Espírito de Deus, vai muito além das minhas palavras e daquilo que eu preparei, porque o único que pode nos ajudar a romper é o Senhor, através do Espírito Santo. Então, nessa manhã, não sei como foi a sua noite, se você dormiu bem, se você dormiu mal, se você dormiu muito, se você dormiu pouco, mas eu vim aqui dizer para você que hoje é dia de romper, é dia de você ir além, ir além. E um texto que eu quero utilizar como texto base para a nossa reflexão, ele se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, e o verso 34 em diante. E é um texto bastante conhecido por todos nós. A Bíblia diz que Jesus ele chegou num determinado lugar e uma multidão aglomerou-se ali junto a ele. E ele, então, ele ministrava aquelas pessoas, porque eram como pessoas que não tinham pastor, gente que cuidavam deles, eles estavam angustiados. E a Bíblia diz que aquela multidão foi aumentando e as horas foram passando. E num determinado momento, os discípulos preocupados, né, com aquela situação toda, com aquilo que estava limitando, que eles não tinham como mais manter controle ali sobre aquela multidão, eles disseram para Jesus: Jesus, manda essa multidão embora,
para que eles possam encontrar o que comer, já é tarde. E aí então Jesus fala para eles, olha, deem vocês mesmo de comer. E a Bíblia diz que eles disseram, mas aonde nós vamos arrumar dinheiro para comprar pães para toda essa galera? Né? Era mais de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, era uma multidão. E aí Jesus disse para eles, olha, deem vocês mesmo o que comer a eles. Mas nós só temos alguns peixes, alguns pães, alguns peixinhos. E a Bíblia diz que ali acontece um milagre extraordinário, porque aqueles peixes, aqueles pães foram multiplicados e todos foram saciados. Então houve algo extraordinário ali, mas primeiro aconteceu nos discípulos, para que eles pudessem ser participantes disso. O que limitava aqueles discípulos era primeiro, não tinha recursos, não tinha padaria, não tinha como alimentar, aquilo estava limitando. A preocupação agora com aquelas pessoas estavam também limitando. Então eu aprendo algumas coisas aqui nesse texto que eu quero compartilhar com você, porque de repente você está se sentindo limitado, sabe? Tem coisas aí que estão impedindo. É uma prisão sem muros, invisível, sabe? Esse limite estabelecido pela circunstância. Mas o que precisamos fazer para romper aquilo que está nos limitando? Então, em primeiro lugar, para romper aquilo que te limita, você precisa mudar a sua visão. A sua visão. Porque se você não mudar a sua visão, você não vai alcançar e não vai viver as soluções que Deus tem para realizar através de você. Então a mudança, ela significa que você precisa deixar um lugar seguro para buscar um lugar de relevância, um lugar onde você pode experimentar o extraordinário. Foi isso que esses discípulos precisaram fazer. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 6, 35, a parte B e o verso 36, diz o seguinte: esse lugar é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Olha que coisa interessante. Os discípulos, eles estavam buscando um lugar seguro, algo convencional. Sabe que eu aprendo aqui, sabe? E você de repente já ouviu isso. Você não pode ir aonde a sua visão ainda não alcançou. Talvez a doença está te limitando, mas se você não tiver uma visão, sabe assim, aquele sonho de Deus de se ver curado, você não vai alcançar esse lugar de cura, essa situação de cura. Se a sua visão não te levar além da sua circunstância, com certeza você vai continuar vivendo a limitação. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui acontecendo nesse cenário é que Jesus ajuda aqueles discípulos a mudarem a visão deles. Eles precisavam sair daquilo que era convencional, daquilo que era seguro, né? Daquilo que eles podiam fazer. Eles não estavam contando com o Jesus, com aquilo que Jesus poderia fazer. Eles estavam contando apenas com as suas próprias forças. Não tem o que fazer. O que nós podemos fazer é mandar esse povo embora, né? É nos livrar disso. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido, que o melhor da vida não estão nos caminhos mais fáceis, sabe? As grandes realizações, ela implica, sabe, em você muitas vezes se mover, sair da sua zona de conforto, descer do barco, dar o primeiro passo, aí você anda por sobre as águas, aí o mar se abre, é dessa forma. Então, não espere oportunidade se você pode criar uma oportunidade nova. Eu estou esperando um momento. O momento é agora, o momento onde você tem uma necessidade, mas você tem como desenvolver uma visão de fé, de provisão para essa necessidade. Isso é fé. Isso é exercício da fé. Olha o que diz esse cara aqui, William Shedd.
Um navio está em segurança no porto, mas ele foi feito para os oceanos. O que eu penso a respeito de mim e de você? Nós podemos estar até em uma certa segurança dentro desse lugar onde nós estamos, ainda que limitado. Mas nós não fomos criados para viver nesse lugar limitado, nesse lugar de falsa segurança. Nós fomos criados para alçar altos voos, para levar o reino, para propagar liberdade aos cativos, para curar os enfermos, para saquear o inferno e povoar os céus. É isso. Foi para isso que você foi criado. Então, assim como o navio não foi construído para ficar ancorado nos portos, você também não. Então, está na hora de você mudar a sua visão. Uma outra coisa que Jesus aqui, ele ajuda os discípulos a romper com aquilo que estava limitando, era que eles precisavam mudar a cultura. E aqui eu troco também essa palavra, ou utilizo as duas, né? De mudança da mentalidade, sabe? Porque dentro de nós já há um sistema, já pré-estabelecidos, né? Não, eu vou fazer isso e vai acontecer isso, né? É Ctrl+C, Ctrl+V. Não muda, já há isso. Mas a Bíblia diz que é para nós mudarmos a nossa mente, isso é metanoia. Devemos mudar na nossa mente, mudar a nossa cultura, mudar aquilo que muitas vezes foi consolidado em nós, foi fundamentado em nós. E é isso que Jesus ajuda eles a desenvolver, uma mudança de mentalidade, um novo olhar. A Bíblia diz, Marcos, verso 37, capítulo 6. Ele, porém, respondeu, Jesus respondeu, dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhes disseram, isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Precisamos fazer aquilo que Jesus ele instruiu as pessoas a fazer. Deixar de esperar a solução para ser a solução. Parte da solução. Então, essa mudança de mentalidade ela não acontece de um dia para outro, mas é necessário você entrar nesse processo. Os discípulos, eles buscaram uma solução fora deles, e Jesus disse que a solução estava neles. Eu quero trazer isso parafraseando para a sua realidade. De repente, você está buscando soluções fora de você, mas a solução está dentro de você, dentro da sua casa, dentro das suas áreas de influência. Não está fora. Aquilo que de repente está te limitando, aquilo que você perdeu, não perdeu fora, perdeu dentro de você, perdeu a esperança, perdeu essa visão que alcança além das limitações dos muros que estão te obstruindo. Precisamos deixar de esperar a solução. Não fique esperando mudança de governo. Agora houve uma mudança no governo lá na América, então as coisas vão mudar aqui. Não, nada vai mudar na sua vida se você não mudar a sua mente, sabe? A sua mentalidade. Nós nascemos e crescemos dentro de uma cultura, de uma mentalidade assistencialista. A gente chama isso de mentalidade miserável, sabe? Esperar que alguém faça algo por você. Por mais que você não aceite isso, isso é uma realidade. A gente culturalmente está esperando, sabe, que o governo faça algo, nos dê casa, nos dê saúde, nos dê isso, nos dê aquilo. E aí ele vem, né, e dá alguma coisa, bolsa isso, bolsa aquilo. E aí as pessoas vão se acostumando dentro dessa mentalidade, sabe, apequenada, distante daquilo que Deus tem para nós. A gente chama isso de mentalidade miserável, mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa cultura, desenvolver uma mentalidade próspera. É diante das situações de adversidade, é você falar assim para você mesmo, o que é que eu posso fazer? Será que só existe essa opção, mandar esse povo embora? Ou eu posso encontrar uma outra solução? Como é que eu posso
melhorar isso. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente fica esperando os outros e Deus fica esperando um posicionamento seu. Deus fica esperando você se descobrir e descobrir nele, sabe, aquilo que ele já colocou dentro de você. Mudança de mentalidade, mudança de cultura. Uma outra coisa, e é a última coisa que eu quero abordar aqui, é que para romper o que te limita, você precisa mudar a atitude. Sabe? A atitude. Veja o que Jesus ele diz para os discípulos. Verso 38. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando eles ficaram sabendo, disseram 5 pães e 2 peixes. Então, distribuam. Distribuam. E a Bíblia diz, é muito clara aqui, que entregaram aquilo nas mãos de Jesus. Jesus, ele orou, agradeceu a Deus, mandou o pessoal se assentar de uma maneira organizada. E a Bíblia diz que Jesus pega aquilo ali, parte, dá para os discípulos, e os discípulos, então, eles começam a distribuir aquilo. Quando você deixa de reter e passa a doar, você experimenta o sobrenatural. Reter, aquilo que você retém, definha, racha, se perde, mas aquilo que você doa, multiplica, multiplica. E foi exatamente isso que aconteceu. Então você precisa ter uma atitude com relação à palavra de Deus que já foi liberada sobre a sua vida. O que é que está te limitando? Quero orar por você nessa manhã, porque Deus não te criou para viver limitado pela circunstância, para ser limitado pelos problemas, pela dor, sabe? Pela herança. Você diz, mas sempre foi assim. Sempre foi assim sem Jesus entrar na sua vida. Quando Jesus entra, as coisas mudam. Então você precisa mudar a sua visão, mudar a sua mentalidade ou a sua cultura e mudar as suas atitudes. Fazer algo, provocar algo. E eu tenho certeza que fazendo isso, você vai experimentar aquilo que aqueles discípulos experimentaram. Aquela multidão satisfeita e ainda sobrando algo para o café da manhã. Quero orar por você. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que nos desafia, que nos estimula a nos posicionarmos com relação àquilo que cremos, para que a gente possa viver aquilo que esperamos, aquilo que buscamos, aquilo que necessitamos. Então vem, Senhor, vem e ajude a cada um desses internautas a romper com todas essas limitações, essa visão apequenada de si mesmo e daquilo que o Senhor tem para eles, essa mentalidade, Senhor, que foi cultivada durante a vida toda, de escassez, de dependência dos outros. Meu Deus, em nome de Jesus, que uma nova atitude, uma nova maneira de andar, de se mover, e até de acreditar, os teus filhos possam desenvolver a partir de hoje, que a partir de hoje eles possam começar um movimento de rompimento de tudo aquilo que estava limitando a vida deles, para que eles possam viver coisas extraordinárias e serem agentes de bênçãos para milhares de pessoas, como esses discípulos se tornaram um instrumento de bênção para milhares de pessoas, saciando a fome, suprindo as necessidades daquela multidão. Então seja com cada um de nós e abençoe, que ainda hoje o Senhor possa oportunizar cada um de nós para ver essa situação e se posicionar de uma maneira condizente com a Tua palavra e com a Tua instrução e com aquilo que o Senhor espera de nós. Abençoe a vida de cada um de nós e dê vitória. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém, amém, amém e graças a Deus.